Boa noite, people. Mais uma live aqui da FSI Learning. Essa live que a gente tem feito aí semanalmente sobre motores, focado no Fórmula SAI, né? Para os motores de Fórmula SAI, para o sistema do Fórmula SAI, né? E na última sexta-feira eu não consegui fazer porque eu estava viajando, estava com minha filha e botei ela para dormir e tal, e não consegui entrar para gravar, eu estava bem cansado. Então, resolvi gravar, né? Tem umas lives de backup. Então, essa live que eu estou fazendo hoje é gravada, né? Para ser lançada, provavelmente é nessa sexta-feira, né? Que vocês devem estar assistindo. E eu vou estar fazendo as lives assim gravadas para ter um dos backups nesses momentos, né? Quando eu precisar me ausentar, não conseguir estar na sexta-feira, eu tenho umas lives gravadas para a gente conseguir trocar uma ideia e tá mantendo aí nossas lives, né? A ideia hoje dessa live é falar sobre Engine Motion, né? Engine Dynamic, que seria a parte de dinâmica do motor, mas hoje especificamente da short block, ali da parte inferior do motor, né? O motion, né? A mobilidade do virabrequim, da biela do pistão. Então, hoje a gente vai falar um pouco dessa parte estrutural do motor e da mobilidade dessa parte estrutural e efeitos que essa mobilidade pode vir a causar, né? E concepções de diferentes tipos de motor, como trazem efeitos, né? Para a dinâmica do motor. Então, eu já vou aqui compartilhar a tela para a gente dar uma olhada aqui na, na nossa do nosso conteúdo do momento, né? E deixa eu só ver que eu estou usando um novo aplicativo aqui, como é que a gente faz para fazer esse compartilhamento. Pronto, consegui aqui. Então vamos ver, né? Vamos aqui olhar esse vídeo. Né? A ideia aqui é a gente observar a mobilidade das peças da parte inferior aqui do motor, né? Especificamente o virabrequim, que é essa peça aqui, né, para quem ainda não conhece, né, o virabrequim, as peças que acompanham o motor, o virabrequim é esse eixo que tem excentricidade, né, que tem excêntricos. Então você pode ver esse eixo aqui, né, com vários excêntricos, né. Esses excêntricos estão ali conectados às bielas do motor, que são essas peças pretas aqui, essas hastes pretas com essa rótula inferior, né. Então vamos ver ele girando aqui. Of an engine. Então, assim, ele rotacionando, esse é o virabrequim aqui nessa peça, em prateado aí, né? E ele rotaciona e move as bielas e os pistões. Os pistões são essas pecinhas aqui também prateadas, que são como se fossem, né, vamos dizer, em formato de. Não sei bem explicar, mas são parecendo uns copos, né? Os copos raros. Esses são os pistões. E aí a gente vai ver o movimento deles, né? São peças casadas que se movimentam em conjunto. O movimento dessas peças é o que faz o motor gerar torque, né? É o que faz a geração de torque do motor, que faz a geração de força, né? Por onde passa a força do motor através dessas peças, ó. Então, o que é que elas fazem, né? Que, como vocês podem ver, através do movimento alternado dos pistões, né, de subir e descer, ó, os pistões eles só sobem e descem. Esse movimento alternado dos pistões gera um movimento rotacional das bielas do virabrequim, né? Vocês podem ver lá, as bielas elas têm um movimento alternado, né? Alternado tanto para cima quanto para baixo, como também rotacional, né? E o virabrequim, ele já é uma peça completamente rotacional, ele não tem nenhum deslocamento, nenhuma translação, né? Então ele fica amarrado, preso, né, por esses mancais aqui, ó, e ele não translada, né? Ele não desloca em XY, ele fica preso lá, como vocês podem ver.
Então, esse mecanismo ele é um mecanismo para transformar o movimento alternado em um movimento rotativo. É basicamente isso que serve, né? Essas peças, para isso que elas servem. E essa é a base do motor a combustão interna mais convencional que a gente tem, né? Esse motor alternado aí, né? Que faz esse tipo de movimento e que tem essas peças para fazer esse tipo de movimento. Isso daí, né, gera algumas, vamos dizer, algumas perdas, alguns compromissos, né? Você tem alguns compromissos por conta disso. Um deles é que esse movimento alternado por si só, se você tivesse um aproveitamento, né, se você conseguisse fazer uma roda girar só através do movimento de subir e descer, né, do pistão, né, por exemplo, se a roda se a roda tivesse que só fazer um movimento de ir e vir, né, imaginar isso, você não teria que fazer essa transformação, né? Você pegaria o movimento do pistão completo e só colocaria isso para a roda através de uma haste, né? Simples. Mas para você decompor esse movimento subir e descer do pistão, né, para um movimento de rotação, que é o movimento da roda que você vai colocar para a roda, né, então você precisa gerar esse movimento no motor, um movimento de rotação, né, porque daí sim você consegue transferir esse movimento para a roda do carro, né, e se acopla o motor à roda e faz o carro andar. Então, para você ter esse movimento, você tem que decompor as forças, você tem que transformar o movimento alternado num movimento rotativo. Essa transformação gera perdas, né, por conta da necessidade de um processo. Você está colocando um processo, né, de transformação de movimento, e esse processo de transformação consome energia, né, consome entropia para poder acontecer, né? E ele gera um efeito depois que você consegue aproveitar, mas você tem alguma perda nesse processo. Beleza, então vamos analisar aqui. Esse é um motor 4 cilindros, né? Você tem 4 pistões, né? 4 pistões, você tem 4 conjuntos de válvulas aqui, né? Então são 4 cilindros, né? Por exemplo, se fosse um motor monocilíndrico, um cilindro só, você teria só um pistão e teria só esse conjunto de válvulas aqui. Então esse restante inteiro aqui você desconsideraria, né? Lá ali para trás, do primeiro pistão para trás. Então, considerando aqui um motor 4 cilindros, vamos começar com esse motor 4 cilindros aqui, né? Considerando esse motor 4 cilindros, eu tenho esse tipo de movimento aqui, esse tipo de rotação. Nesse tipo de movimentação, de rotação, eu vou colocar em câmera lenta aqui para a gente conseguir ir vendo e falando ao mesmo tempo. Nesse tipo de rotação que acontece, né? O que acontece? Então, assim, você tem 2 pistões subindo e 2 pistões descendo, né? Como vocês podem ver aí no vídeo. 2 sobem e 2 descem. Então, eles se alternam, né? No tempo que 2 sobem, no outro momento os 2 estão descendo. No momento que os 2 sobem, os outros 2 estão descendo e vice-versa. Também eles se alternam em termos de deslocamento angular da biela, né, que é essa peça preta. Em um determinado momento, eu vou parar aqui bem quando estão em lateral, né, lateralizados, as bielas. Né, você pode ver aqui, né, as bielas, nesse momento de lateralização, você tem as 2 bielas da extremidade, né, dos 2 pistões da extremidade, anguladas, vamos dizer, para a direita, em um sentido. E você tem as outras 2 bielas dos outros 2 pistões centrais anguladas no sentido oposto, né, para a esquerda, vamos dizer assim. Isso gera o quê? Isso gera um balanceamento dessas massas rotativas, né? Considerando aí, vamos pensar agora na massa rotativa, onde eu quero chegar, né? A massa rotativa, se você pensar no virabrequim aqui, desconsiderando os pistões e as bielas, somente o virabrequim, né? Você tem uma peça,
ela é totalmente simétrica, né? Você pode ver, tem dois moentes, né, que são essas partes aqui, esses excêntricos para o lado, para um sentido, e dois moentes para o outro sentido. Então, a distribuição da massa no, no, no a distribuição da massa no centro de massa, né? Onde é que fica o centro de massa aí virtual dessa peça, né? Já que ela tem a mesma quantidade de massa para a direita que teria a mesma também para a esquerda, né? Então você tem nesse excêntrico, né? Quando você soma as massas dos dois excêntricos da extremidade com os dois excêntricos do meio, você tem uma massa igual, né? Dos dois excêntricos, né? Das quatro excêntricos, vamos dizer assim, né? Uma massa igual, onde ficaria dois excêntricos para a esquerda e dois excêntricos para a direita, né? Então, assim, dando para imaginar aí, né? Então, você teria o quê? O centro de massa dessa peça, né? Que seria uma peça como se fosse uma eclipse, né? Uma eclipse bem abaulada. Seria essa eclipse bem abaulada, só que é uma eclipse simétrica pelo centro, né? Tanto no X quanto no Y. Então, o centro de massa dessa eclipse, ela ficaria no centro da própria eclipse, não gerando o que a gente chama na rotação dessa eclipse, não gerando a, a rotação também do centro de massa, né? Se você rotacionar essa eclipse pelo centro dela, o centro de massa vai rotacionar, vai estar no centro, então ele não vai gerar, não vai ter uma translação, não vai ter esse movimento de translação do centro de massa. Esse movimento de translação do centro de massa, quando acontece, né, numa peça que rotaciona, ele gera um desbalanceamento, ele gera um esforço, né, de um esforço radial, né, de deslocamento do centro de massa. Como ele tem que transladar, então se você tem que transladar o centro de massa, é como se você tivesse a massa toda daquela peça naquele ponto. Então você tem que fazer uma força para fazer ele sair do X, do Y, para ele ficar transladando. Essa força gera uma reação. Essa reação tem que ser recebida pelo que suporta, né? Pela estrutura que suporta esse eixo. Qual é a estrutura que suporta esse eixo? É o bloco do motor, é o próprio motor, né? Então, se você tem uma peça que o centro de massa dela não está no centro de rotação, o que acontece? Ao girar essa peça, você vai ter uma translação do centro de massa dessa peça e você vai gerar esforços na estrutura do motor que suportam essa peça, né? Esses esforços, por ser uma peça pesada, aí um virabrequim de um motor 4 cilindros assim, ele pesa aí em torno de 15 quilos, 12 quilos, vamos dizer que possa até um motor a diesel pesar uns 20 quilos, né? Então, é uma peça pesada. E essa peça pesada com desbalanceamento em alta rotação, porque você rotaciona a 6.000, 7.000, 14.000 rotações no Fórmula SAI, né? Então, uma peça pesada com esse grau de rotação, se você for calcular a força necessária, né, a força que esse centro de massa vai exercer na sua rotação, né, pelo cálculo de movimento de inércia, né, aí você vai ver que é um esforço considerável, é um esforço bem alto. Né? Esse esforço bem alto vai gerar, com certeza, né, ele é alternado. Né? Além de ser um esforço de uma amplitude assim, considerável, ele também é alternado. E a alternância dele gera ondas, né, que são as vibrações. Né? Então, não é um esforço contínuo e não é um esforço de um ponto só, né? Ele acontece um momento só. Ele é alternado e ele tem uma frequência, né? Então, essa frequência de ir e voltar vai gerar vibração. Né? E essa vibração pode entrar em ressonância com outras partes do motor, né, gerando esforços, gerando efeitos de ressonância. Esses efeitos de ressonância podem levar a falha de componentes de outras partes do motor e do veículo também, porque o motor está preso na carroceria do veículo. Então, essa vibração desse eixo, né, quando você conecta o motor, ele está conectado ao motor, preso, rígido, e o motor está preso, rígido, né,
às vezes com coxins preso à estrutura do veículo. Então você vai ter a transmissão desses esforços aí de vibração para o veículo. Esses esforços de vibração para o veículo também podem gerar falhas em componentes de outros componentes, em fixações, em componentes elétricos, enfim, vai estar tudo suscetível a essas vibrações do veículo. Então, o que entrar em ressonância ou o que não tiver, né, principalmente o que entra em ressonância com essas vibrações, com essas frequências, pode ter um sério problema de falha, né, de vir a falhar. E também, às vezes, não precisa nem estar entrando em ressonância, a própria vibração, né? E você ter que medir a própria esforço de vibração, né? A força, né? A amplitude da vibração, ela também, pela amplitude, própria amplitude, se ela for muito alta, pode gerar falhas, né? Em outros componentes e no próprio motor também, né? Então, um desbalanceamento muito grande, né? Por algum motivo que aconteça, né? Ou um projeto errado, você vai ter um esforço enorme que pode vir a falhar componentes do próprio motor, sejam mancais, rolamentos, né, e diversos outros componentes podem estar vindo a falhar por causa desses efeitos de oscilação vibratória de esforço, né? Então vamos continuar aqui, né, nesse motor 4 cilindros. Então ele está rotacionando e agora a gente vai observar, o seguinte. Deixa eu pausar aqui. Ainda no virabrequim, né? Você tem os moentes, que são essas peças ligadas às bielas, né? São essas ligadas às bielas, e do outro lado dos moentes você tem uma massa que fica flutuando aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, está flutuando, né? Ela não teria propósito, né? Essa massa daqui. Essa outra massa também aqui, ó, ela também não teria um propósito, né? Porque está sobrando, vamos dizer assim. Aqui também você tem uma outra massa sobressalente, aqui também você tem outra massa sobressalente. Para que você tem essas massas sobressalentes? Para que elas existem? Elas estão aí para compensar a massa da biela que está sendo considerada uma massa rotativa, porque se você observar bem, você não tem só a massa do virabrequim, né, do giro do virabrequim, você tem a massa desse mancal da biela aqui e de parte dessa biela aqui que rotaciona. Porque se você observar, uma parte da biela rotaciona, né, tem uma certa rotação, né? Quanto mais próximo ao moente aqui, né, do virabrequim, maior é a rotação dessa massa, e quanto mais se aproxima do pistão aqui para cima, né, do pistão, menor é o movimento de rotação, né, e mais fica um movimento alternado. Então, assim, existem equações e modelos dos quais você consegue fazer uma massa equivalente rotativa dessa biela, né, que vai te dar uma massa equivalente rotativa. Que dos cálculos que eu usava, assim, mais simples, que eu lembro, né, que eu não sei se aplica esse caso, mas eu já usei um cálculo assim. Eu não lembro se era exatamente para cálculo de biela, de dinâmica de biela, mas a gente lembrei, era para considerar a massa não unsprung mass, né, que era a massa não suspensa da suspensão, que é a massa da roda, dos componentes que estão ligados ao amortecedor, né? Os componentes ligados ao amortecedor, uma parte desses componentes, eles têm um deslocamento, mas não é o mesmo deslocamento da roda, né? Ele tem uma certa decomposição, né, desse movimento. E lá a gente usava 2/3, né? Então 2/3 da massa do componente ligado à roda, mas que também está ligado aqui ao chassi, 2/3 da massa desse componente era considerado na massa não suspensa, vamos dizer assim. Aqui no motor, não sei quanto é que seria a massa da biela, mas com certeza, né, toda essa parte ali do mancal, né, desse mancal que está ligado no moente do virabrequim, com certeza, toda essa circunferência você pode considerar, né, como uma massa rotativa. Boa parte da haste também você pode considerar uma massa rotativa, talvez aí próxima ali a 1/3, né, da haste da biela, né, até metade. Eu acho que a metade já seria muito da haste, né, metade do peso dessa biela seria também parte da massa rotativa do moente.
Então, essa massa sobressalente aqui, que a gente se chama, né, de contrapeso do virabrequim, essa massa que está em contrapeso, né, ao moente, ela não está em contrapeso ao moente, né, porque o contrapeso de cada moente é um próprio outro moente, né, o contrapeso do moente mais próximo à polia é o contrapeso do segundo cilindro depois da polia. O contrapeso do terceiro cilindro depois da polia é o moente, é o quarto moente, o que está preso lá, o que está mais próximo do volante do motor, né? Então, um faz contrapeso no outro, um moente faz contrapeso no outro. Tem essa massa, esse contrapeso, né, que está aí alternado ao moente, ele é para fazer o contrapeso da massa da biela, dos parafusos da biela, né? Dessa massa rotativa equivalente da biela aí. Então, ele é essa massa, ele é o valor dessa massa equivalente, rotativa, né? Para fazer o contrapeso. Mas, né, vamos lá. Agora, eu estou apanhando feio desse programa, já é a terceira vez que eu gravo um vídeo, que eu tenho que gravar de novo, né? Então, vamos lá. Aqui é um motor monocilíndrico, né? No caso, esse é um monocilíndrico. Vou tentar gravar pela terceira vez e falar das mesmas coisas que eu falei anteriormente. Aqui, ó, você pode ver, ele tá nesse momento, ele vai marcar o centro de rotação desse motor, do virabrequim, né? Do virabrequim, na verdade, dessa peça em verde. Então, o virabrequim é essa peça em verde, a peça em laranja é a biela, o pistão, peça em vermelho, e o bloco, a estrutura do bloco, peça em azul, certo? Ele vai marcar, ele está nesse momento dando ponto lá no centro de rotação do virabrequim. É esse aí, ó. É onde o virabrequim ele gira, né? É aí mesmo. Ele vai agora dar um ponto no centro do moente, da peça que a gente fala o moente, o centro do moente, que é o centro do mancal da biela. E depois ele vai dar um ponto ali no centro do pino, do mancal do pino. Beleza? Só para ilustrar esses 3 pontos. Aí, né? Para a gente trazer na explicação. No motor monocilíndrico, você tem um conjunto só, né, de pistão, biela, pino e virabrequim. Como você tem um conjunto só, você não consegue ter esse efeito, como a gente viu no 4 cilindros, de ter as bielas alternando, né? De ter os pistões em movimentos alternados e as bielas em movimentos alternados. Você não vai conseguir. Então, você só vai ter uma biela e não vai ter nenhuma outra massa aqui para contrabalancear essa massa de biela equivalente rotacionando. Então, assim, é uma biela só, e não vai ter esse efeito. Além disso, o contrapeso ele vai ter que contrabalancear a massa do moente, né, mais a massa equivalente da biela. Não é só a massa equivalente da biela que ele tem que, aí nesse caso, contrabalancear. Né? Essas duas massas que ele vai ter que contrabalancear. Mas ele vai ser um motor naturalmente desbalanceado. Não vai ter como fazer, porque a massa equivalente da biela, ela muda de acordo com a rotação da biela. Aqui, como você pode ver, né? O pistão estava lá em cima, a biela estava lá para cima. O centro de massa da biela estava para cima do moente, lá para cima. Quando o pistão desceu, como está agora aqui embaixo, né? O pistão desceu, o moente desceu aqui, ó, está lá embaixo. O centro de massa da biela está próximo do centro de rotação do virabrequim, está cá para baixo do moente. Então, em um momento o centro de massa estava para cima do moente, né? E no outro momento o centro de massa está na coordenada polar abaixo do moente. Se você pensar em coordenada polar, né? Na coordenada polar, no momento ele estava lá para cima, o centro de massa da biela, e depois no outro momento o centro de massa vai estar aqui na outra coordenada polar abaixo do moente. Isso mostra o quê? O dinamismo no motion, né, na mobilidade, de como é desbalanceado esse motor, né? Como ele, nessa mobilidade, o centro de massa vai estar oscilando, o centro de massa desse conjunto vai estar oscilando, né? E essa oscilação do centro de massa vai necessitar de força para acontecer. Né? Para você oscilar uma massa, né, você precisa de força. Para você trasladar uma massa, precisa de força. Para você acelerar uma massa,
precisa de força. Para gerar velocidade na massa, precisa de força, né? E vai gerar força. Essa força vem de onde? Vem do. Ela vai reagir aonde, né? Ela vai reagir no bloco do motor. É o bloco do motor que vai reagir ao centro de massa, tentando frear as massas em deslocamento. É ele que vai frear as massas, né? E ele vai transmitir esse esforço para onde? Para a estrutura do veículo, né? Através dos puxinhos, dos parafusos que prendem o motor na estrutura. Todo esse esforço dessa massa rotativa, em rotação, desses centros de massa em rotação aí desbalanceados, vai estar sendo transmitido para a estrutura do veículo inteiro, gerando modos de falha no veículo, né? Não gerando modos de falha. Naturalmente, no Fórmula SAI, um modo de falha já é a vibração. O alto grau de vibração do veículo, né? Vindo da suspensão do veículo, principalmente, né? Porém, aqui, não. Você vai ter, por exemplo, né? No motor XT660, como a gente conversou na live do KRT, né? Na última. O motor XT660 deles, né? Que eles utilizam. É esse motor aqui. É basicamente isso que está sendo ilustrado aqui, né? Nesse vídeo. Ele já é um motor naturalmente desbalanceado, com um alto grau de necessidade de esforço para conter esse desbalanceamento. Por quê? Porque é uma biela muito grande, é um virabrequim com um moente muito deslocado, né, com um deslocamento muito grande, um pistão muito grande. Todas essas massas são muito grandes e com deslocamentos muito grandes. Isso gera um esforço de vibração muito grande, né? Então, vai gerar um agravamento do modo de falha dos componentes do veículo inteiro, não é do motor, né, por si só. Porque o motor por si só, esses componentes do motor, desse motor, no caso a XT, falando da XT, né, os componentes da XT eles já são dimensionados, os componentes do motor já são dimensionados para esse alto grau de vibração, né, são mais reforçados para isso, enfim, para suportar isso daí no funcionamento do motor. Então eles já convivem com isso daí, já são projetados provavelmente para suportar. Só que o veículo que suporta esse motor também tem que ser projetado para suportar esses altos graus de vibração. E no caso do Fórmula SAI, todos os componentes vão estar atrelados à estrutura, né? Fixações, parafusos, componentes de elétrica, enfim, um monte de componentes vai estar sendo submetido a esse alto grau de vibração. E todos eles vão ter esse modo de falha a mais aí, que é a vibração do motor. Já é um modo de falha, né, para vários componentes, porém é um modo de falha que às vezes tem um grau de severidade mais baixo ou bem baixo. Vai ter agora um grau de severidade alto, né, levando muito a possibilidade de falha dos componentes do veículo e do veículo como um todo, né, já que às vezes um componente do veículo falhando leva à falha do veículo, né? Então, assim, no início, quando a gente, né, quando eu pensava nesse motor XT660, eu pensava que seria uma boa escolha para o Fórmula SAI, já que você reduz complexidade, né? Então, é um cilindro só, um bico injetor só, um duto uma admissão mais simples, um escape mais simples. Então, no início, eu imaginava que seria, né, uma boa escolha para um Fórmula SAI. Até poderia ser uma boa escolha, não a escolha mais top do mundo, mas assim, uma escolha custo-benefício interessante, com alto grau de disponibilidade de peça e tudo mais, né? Que é um motor realmente que tem você tem uma boa disponibilidade de peças no mercado. Porém, o que acontece é que agora observando essa concepção do motor essa característica desse motor, eu já considero como um motor ruim para a Fórmula SAI, né? De uma escolha ruim, por conta dessa severidade de vibração e desse alto grau de severidade de modo de falha de vibração, que geram todos os componentes do veículo. Então, tudo tem que ser projetado e você tem que agora dimensionar, calcular, medir essa vibração do motor para projetar isso para os outros componentes. Então, é algo que gera uma complexidade ruim, né, para o projeto e que realmente hoje eu não vejo como uma boa escolha. Então, em contrapartida, né, vamos falar aqui desse deslocamento do moente em relação ao centro de rotação do virabrequim. Lá no início do vídeo, né, eu vou tentar voltar ali, ele estava ali
pinçando ali o centro de rotação do virabrequim, depois ele pinçou o centro do moente. Essa distância entre o centro do moente e o centro de rotação do virabrequim é o que a gente chama de curso do pistão, né? É o tal do curso, onde a gente mede o curso do pistão. A parte do é a metade do deslocamento do pistão. O dobro dessa distância é o curso, é o deslocamento do pistão, né? Se você pega o dobro dessa distância. Então, isso é o que dá o deslocamento do pistão, certo? No motor de 125 cilindradas, o deslocamento do pistão, essa distância é desse tamanho aqui, né? No 250 vai ser mais ou menos isso aqui. No 450 mais isso aqui. E no 660 é isso aqui, a distância, né? Vamos ilustrando aí. Então, e o que isso gera? Quanto mais você aumenta essa distância, mais você joga a massa desbalanceada da biela mais para longe do centro de rotação do virabrequim. E quanto mais você joga essa massa em coordenada polar para longe, pior é o esforço, né, que você vai gerar de rotação. Porque maior vai ser a translação que você vai necessitar fazer dessa massa. E quanto maior a translação, maior a força, né? Então, no motor 125 cilindradas monocilíndrico, até que é ok, né? Às vezes é bem baixa a vibração, porque a massa desloca muito pouco. Ela desloca só isso aqui. Agora, o centro de massa, né, do conjunto. Agora, no 250 já é um pouco mais, no 300 um pouquinho mais, 450 aí você já tem um pocão aí, mas no 660 você já tem você já grava bastante, né? Se você pegar, por exemplo, um 300 cilindradas, né? Você já vai gravar muito mais esse efeito. Então, é algo que, enfim, na concepção do motor, é uma característica, mas que eu julgo aí hoje em dia para formação é uma característica ruim, né? Você ter né? Então, assim, se você o que a gente pode fazer, né, em termos práticos para mitigar, porque para resolver você tem que mudar para você resolver esse problema de vibração, ele é da concepção do motor, né? Então você tem que gerar uma nova concepção de motor, vamos dizer, para você resolver esse tipo de problema aí. Mas para você mitigar, você tem algumas medidas, né? A principal medida que você tem para mitigar isso daí é a redução de massa dos componentes, pistão, pino e biela, moente também, né? Então, se você fizer redução de massa de moente, biela, e pino de pistão, rolamento lá do moente e pistão, você tem uma redução de massa, né? Que está trasladando, essa massa total que translada aí. Reduzindo essa massa total, a massa está diretamente ligada à força, né? Quanto menor a massa, menor a força. Quanto maior a massa, menor a força para fazer o deslocamento. Então, utilizar bielas forjadas, né, para o projeto, por exemplo, vai estar trazendo a redução de massa, porque a biela forjada ela é feita de um material de resistência superior. E como você adiciona a resistência mecânica, você pode diminuir massa, né, do componente. Pistão, a mesma coisa, um pistão forjado geralmente traz uma redução de massa do pistão, porque ele utiliza uma liga melhor de resistência mecânica. Você pode utilizar um pistão de menor massa, né, para ter a mesma resistência mecânica do conjunto. Então, reduzir massa, né, é uma grande jogada. Reduzir curso também, você tem uma redução do curso do virabrequim, mas para você fazer uma redução como essa, você tem que reprojetar biela, pistão, porque não basta chegar lá e simplesmente encolher o moente, né, reduzir o moente, botar um virabrequim menor, porque aí depois o pistão também não consegue, ele precisa atingir o topo do bloco do motor para ter uma razão de compressão, enfim, para funcionar o motor. Então é um reprojeto também de boa parte do motor. E também tem uma diminuição da cilindrada quando você faz isso. Reduzindo cilindrada, você vai reduzir performance. Você pode ter uma redução de performance também, a depender de como é feito, né, essa redução de cilindrada. Então, adiciona mais complexidade, né, para você ter. Não é um problema simples de resolver, é um problema complexo de se resolver e não se resolve, né, porque na concepção do motor ele não tem solução. Você só mitiga ele, ou seja, diminui
a gravidade do problema, né? Então acaba não sendo interessante, né? Além desse dinamismo da biela do virabrequim, você tem o pistão. Se você observar no motor 4 cilindros, você tem dois pistões sempre contrários ao movimento dos outros dois pistões, né? Você tem dois pistões subindo enquanto os outros dois estão descendo e vice-versa. Então o movimento dos pistões eles sempre se contrabalanceiam em opostos no 4 cilindros. No motor monocilíndrico você só tem um pistão, não tem como você contrabalancear isso daí. E quem que vai receber esse esforço, né? Porque imagina, o pistão, no momento que está descendo, como ele está mostrando aí, ele está lá, ele desceu, precisa ser freado agora que ele desceu e jogado para cima de novo. Quem que faz esse movimento de jogar o pistão para cima e frear ele? É o bloco do motor. É o bloco que vai receber, o bloco do motor que vai receber vai ser empurrado para baixo, como se fosse empurrado para a mesa, né? Para baixo. E quando ele sobe, o pistão sobe e vai descer, é o bloco que é como se ele fosse jogado para cima. Ele reage como se estivesse sendo jogado para cima, né? Fazendo o pistão descer, para fazer o pistão descer. Então é uma batedeira mesmo, o motor que é uma batedeira, né? Para quem usa o motor, para quem já testou, a galera fala, né? O motor sai andando, se você largar ele, se você ligar ele e largar ele solto, ele sai andando. É um motor que sai andando, literalmente, porque ele fica como se fosse uma batedeira orbital mesmo, né? Orbitando e o pistão lá chacoalhando, né? Então é complicadíssimo, né? De se mexer com esse tipo de motor e gera todo esse modo de falhar a mais, por conta de ser realmente um motor que tem um alto grau de deslocamento, um alto grau de massa rotativa, né? Então é realmente aí algo que tem que ser considerado no projeto. Agora eu quero falar do motor 3 cilindros, né? Vou mostrar um 3 cilindros para a gente fechar e finalizar aí a live de hoje sobre essa dinâmica do motor, né? Bora lá. Eu achei aqui um 3 cilindros. O vídeo que eu tava procurando 3 cilindros, eu não achei, mas achei esse aqui. Então ele vai provavelmente falar aqui do 4 cilindros, tá mostrando 4 cilindros, vai falar mostrando 3 cilindros. Eu quero dar um pause nele aqui. 3 cilindros, né? Nesse caso aqui ele vai tá mostrando aí um 3 cilindros que não é crossplane, né? Que ele tem ângulos nos moentes, não de 180 graus, né? Porque se você pega um 4 cilindros, o ângulo entre os moentes está em 180 graus. Num 3 cilindros mais convencional de hoje em dia, o ângulo entre os moentes está em 120 graus. Então você tem um moente aqui, um a 120 graus desse primeiro, e outro a 120 graus desse segundo aqui, que vai estar a 120 graus do primeiro. Então, o virabrequim em si, ele é balanceado no 3 cilindros, porque ele está todo a 120 graus os moentes, né? O problema está no seguinte, quando você observa as bielas dos 3 cilindros, você vai ver, né? Você tem, como aqui no caso que está na imagem congelada aí, você tem duas bielas para sempre num sentido e uma biela no outro sentido. Então, ele fica o tempo inteiro alternando entre duas bielas em um sentido e duas em outro sentido, em fases diferentes, com pistões em fases diferentes, né? Um pistão está lá no topo, um pistão no meio e outro no inferior, né? Geralmente é isso, é mais ou menos isso que você vai ter no movimento, né, do 3 cilindros, como ele vai, vou dar um despausar e lá. Né? Então ele está sempre em fases, os pistões em fases diferentes, as bielas sempre duas em uma fase e uma em outra fase, duas em uma fase e uma na outra fase. E o que é que isso gera, né? Desbalanceamento, logicamente, né, das massas, uma translação, né, da massa, do centro de massa, né, da equivalente, né, entre biela, da massa equivalente das bielas com dos moentes do virabrequim. Então você vai ter uma translação do centro de massa. O tempo inteiro essa translação do centro de massa vai gerar esforço de vibração, né? Vai gerar esforços para conter para gerar essa translação e conter essa. E a reação, né, desses esforços vai ser jogada para o bloco e vai ser jogada para a estrutura, como a gente tem falado, né? E aí, bom, aí eu não assisti o vídeo e tal, não sei o que ele vai mostrar aqui, mas eu queria que ele só mostrasse realmente essa parte aí da dos mancais, enfim, vamos tentar
fazer que apareça aqui, né? Ela está falando dos 120 graus, que está todos os 120 graus, então o virabrequim, perfeito, ele é balanceado. O problema é essas massas equivalentes das bielas e os pistões, né, alternados em fases diferentes. E nunca você, como no 4 cilindros, você tem dois em uma fase, dois na outra. É sempre em fases opostas, né? Aqui não, aqui é cada uma fase. Então você vai ter pistão, massa de pistão se deslocando, gerando desbalanceamento, e as bielas também, massa de biela se deslocando, gerando desbalanceamento. O que é que se faz, né, para mitigar? Porque aí você não resolve, como é no caso dos monocilíndricos que a gente estava falando. Então aqui para você mitigar, uma você gera, né, absorvedores, amortecedores de vibração. Você usa coxins de motor, né, que são amortecedores também de vibração. Você pode fazer uso disso. Você pode fazer uso de amortecedores de vibração ligados aos componentes da polia do motor, né, a embreagem, enfim, que tem o efeito de amortecer as vibrações oscilatórias do motor, né? Então, são basicamente elementos de absorção de vibração, mas você não elimina, né, a vibração do motor. O outro ponto sempre é a redução de massa, né, dessas massas em oscilação no motor, para você ter uma redução dessa vibração e um bom cálculo dos contrapesos do motor também, né, para você ter esse momento que você tentar contrabalancear um pouco essas massas desbalanceadas da biela, né? Como tem sempre duas, né, em desbalanço, duas contra uma, né? Você está sempre tendo um momento de duas contra uma, não sempre, né? Mas em boa parte do movimento ali você tem duas bielas em uma fase e duas em outra, e uma em outra, né? Então, para você fazendo um jogo com os contrapesos, você consegue minimizar um pouco a vibração do conjunto como um todo, porque você consegue trazer o centro de massa aí dessa massa equivalente, né, biela e virabrequim, para mais próxima do centro de rotação do virabrequim, né? Então, é um motor que hoje o pessoal já avançou bastante, mas no início tinha muita vibração, né, esses motores 3 cilindros, mas que hoje avançou bem, né, em termos de vibração, mas que também é naturalmente desbalanceado, como no caso do monocilíndrico lá. Porém, é um motor que, na sua concepção, ele é melhor em balanceamento do que o monocilíndrico, né? Ele não é tão desbalanceado quanto o monocilíndrico, por conta desses contrapesos que você pode alterar, né? Por conta da própria geometria do motor em si, né? De você ter diferentes fases, mas você não tem, você tem um pistão que está lá em cima e você ainda tem um pistão, dois aqui, vamos dizer, embaixo. Então você tem as massas ali, de certa forma, né? Um pistão sendo empurrado para cima e dois sendo puxados para baixo aqui, gerando na somatória dessas forças um pouco menos de esforço, né, nos pistões, né? Nos pistões não, no conjunto bloco ali, um pouco menos de esforço para frear aquele pistão que está lá em cima e querendo ir embora, e para frear e conseguindo contrabalancear esse esforço com os dois que estão aqui para baixo, né? Então você tem um certo contrabalanceamento dos esforços, mas já ainda existe, né, desbalanceamento, né, do motor como um todo, né? E aí, enfim, você trabalha, né? Você pode ter tecnologias que façam trabalho disso, e principalmente o correto dimensionamento dos contrapesos. Nas diferentes fases do motor, você ter diferentes contrapesos, né, na massa rotativa do motor, para gerar um balanceamento nesse conjunto, ou diminuir o desbalanceamento. E no final das contas, sim, gera um melhor balanceamento do que um motor monocilíndrico, né? E por conta disso também, se a gente fosse falar de uns 5 cilindros, a gente também teria mais artifícios
né, para fazer. O 5 cilindros também é um motor naturalmente desbalanceado, mas que também, se você trabalha nesse, você não tem, você também não, a massa total desbalanceada do motor ela é menor ainda do que um 3 cilindros, né? Então você consegue manejar as massas em rotação e diminuir bastante o efeito de desbalanceamento do motor, né, como um todo. Dizem também, o 8 cilindros eu nunca analisei o 8 cilindros, mas dizem também que é um motor desbalanceado, né, por natureza, mas aí eu teria que analisar, eu não fiz uma análise do 8 cilindros, né. Tem algumas configurações, tem virabrequim plano, tem virabrequim não plano, né, que está deslocado em fases. Então, assim, teria que fazer uma análise para várias configurações de 8 cilindros. Né? Mas, em suma, né, em resumo da ópera aí, a gente tem um 4 cilindros do motor bem balanceado, como está aqui, 3 cilindros do motor naturalmente desbalanceado e um monocilíndrico bem desbalanceado naturalmente, gerando muitos esforços de vibração por conta desse natural desbalanceamento. Em resumo da ópera, isso que eu queria trazer na live de hoje. Eu acabei gravando várias vezes aqui o conteúdo. A ideia era essa, trazer bem simplificado esse conteúdo, porque se você partir para realmente as contas dessa dinâmica do motor, para calcular essas massas inerciais, para ver o deslocamento dessas massas inerciais e para ver o esforço que essas massas inerciais estão trazendo em cada grau de rotação do virabrequim, você vai ter que ter um algoritmo para calcular isso aí. São equações um pouco, são equações mais complicadinhas, né? Não são tão simples, exponencial, são equações mais complicadinhas, mas você tem que gerar um algoritmo, alguma coisa assim, e fazer uma análise gráfica desses esforços e tal, para você ler isso daí, né? Mas existem também softwares que já fazem esse tipo de análise, né? Software de motor, que você coloca os dados que você tem de moente, massa de moente, biela, massa lá, e ele te faz a conta, deslocamento, número de cilindros, e ele te dá o dinamismo, os esforços dinâmicos envolvidos na rotação desse motor aí, e que ele vai gerar, né, nas altas rotações, né? Quanto maior a rotação, maior também vai ser o esforço, né, esse esforço vibratório, esse esforço de segurar, né, as massas, né? Quanto maior a massa, mais esforço, quanto maior a rotação, maior esforço, né? São as grandezas que estão ligadas a esse esforço, essa força rotacional, né? Massa e velocidade rotacional. Beleza? Então, na suma era isso. Acho que ficou simples de entender, bacana. Depois a gente dá ideia também, depois na próxima live, falar da cinemática desse movimento, para ilustrar um pouco a cinemática de movimento de biela, né? De deslocamento de biela, de deslocamento de moente, deslocamento de pistão versus deslocamento de moente, como que isso faz o pistão, como que isso faz, como é que se decompõe o movimento alternado do pistão para o movimento rotacional do virabrequim, que é mais ou menos. Ele está mostrando basicamente esse esforço, né? Esforço dinâmico, né? Como ele muda, né? Nas fases do motor, ao giro do motor, né? Ele gera essa onda oscilatória aí, né? Nesse gráfico como ele está mostrando aí, ó. E tem momentos que ele zera nesse esforço, se for um motor balanceado, né? Ele vai ter uma força zero ali, né? Em caso aqui ele está falando, acho que mais de... enfim, não sei o que ele está explicando aqui, mas enfim, né? Então gera esse gráfico que é mais ou menos essa onda oscilatória, né? Ele tem esse movimento alternado aí, tem esse movimento alternado de onda, né? Se você decompor esse movimento em XY, né? Esse movimento rotativo, ele vai dar essa onda aí, como está mostrando no vídeo. Mas é isso, beleza, galera? Qualquer dúvida, tamo aí, né? E até a próxima live, se Deus quiser. Valeu, um abraço para todos.